O tema do que vamos falar nessa manhã, né? Dentro das 2 horas que ele me deu para eu pregar aqui, né, pastor? Ele seria: a unidade vence todos os obstáculos, todas as dificuldades. E nós vamos ver isso. E o texto que eu separei, eu lendo um livro, eu pensei, puxa, que mensagem. E ele citou o autor, o trecho que eu vou, o episódio da Torre de Babel, que é o texto principal que eu vou ler agora, ok? Eu acho que vai ser projetado. Se for, ótimo. Se não, abram suas Bíblias em Gênesis capítulo 11. O versículo 1, depois nós saltamos e vamos ler do 4 ao 9. Tá bem? Quem não tem Bíblia, aproxime-se de um crente. Quem não tem Bíblia, aproxime-se de um crente e espreita, né? Lá em Portugal usa uma expressão, espreita assim, ó, né? Por cima do ombro da pessoa. Tá aí, os irmãos da mídia. Irmãos, nós viemos para visitar os parentes da minha esposa, trazer minha cunhada. E ontem eu estive lá dando uma palestra para casais na igreja, foi muito bom. Um número muito considerável de casais. Eu estou sabendo que o pastor Edson esteve lá há pouco tempo também, fazendo a mesma coisa. Estão esperando o irmão voltar para terminar, né? Aquela palestra indecente que o irmão estava dando lá, né? E ao abraço da igreja, do pastor Ricardo. Mas eu vim para visitar os primos. Ele falou com o pastor Ricardo, da segunda presbiteriana São Bento, e imediato ele nos convidou. Então ontem demos uma palestra. Ontem eu tive uma longa conversa com ele sobre o ministério, e hoje à noite eu prego lá. De manhã lá é só escola dominical, então estava livre. Mas de qualquer forma, eu viria aqui visitar o meu amigo, o pastor Edson, a irmã Aninhas, e entrei em contato com ele, mandei o áudio: pastor, eu estou indo lá e tal. Aí, pastor, me perdoe, mas eu vou falar para a igreja a sua resposta. Pastor Sidney, se eu tomo conhecimento que o senhor veio a São Bento e não entrou em contato comigo, eu ia arengar com o irmão e nós íamos brigar. Intrigar. Nós íamos intrigar. Foi esse o verbo, né? Como eu já conheço um pouco, já tinha entrado em contato com ele e falei que eu estava de manhã livre para vir aqui, e ele imediatamente me convidou, porque eu entendo, né? Ele poderia ter aqui um pregador de fora, um pregador digno de subir nesse púlpito, não eu, né? Que sou indigno, mas Deus me fez digno para atacar. Então, por isso nós estamos aqui. Viemos a São Bento, né? E estamos lá sendo muito bem tratado pela família da minha esposa, né? Que é meu primo por afinidade. Então diz assim, versículo 1, Gênesis 11, 1. Eu vou ler o da tela. Ora, em toda a terra havia apenas uma só linguagem. Em algumas traduções falam uma só língua e uma só maneira de falar. Pula para o 4, e o versículo 4 diz: disseram: vinde, edifiquemos para nós uma cidade e uma torre cujo topo chegue até aos céus, e tornemos célebre o nosso nome, para que não sejamos espalhados por toda a terra. Então desceu o Senhor para ver a cidade e a torre que os filhos dos homens edificavam. E o Senhor disse: eis que o povo é um. Preste atenção nesse texto. Eis que o povo é um, e todos têm a mesma linguagem. Isto é apenas o começo. Agora não haverá restrição para tudo que intentam fazer. Vinde, desçamos e confundamos ali a sua linguagem, para que não entenda a linguagem do outro. Destarte, o Senhor os dispersou dali pela superfície da terra, e cessaram de edificar a cidade. É até aí. Chamou-lhe
Chamou-se-lhe por isso o nome de Babel, porque ali confundiu o Senhor a linguagem de toda a terra, e dali o Senhor os dispersou por toda a superfície dela. O que tem isso a ver com unidade? Foi o que me chamou a atenção quando eu estava lendo e pensando nisso. Irmãos, quando nós falamos a mesma língua, mas eu não estou falando do idioma, todos aqui me entendem porque nós falamos o mesmo idioma. Se eu falar o português de Portugal, alguma coisa vocês não vão entender, porque não é exatamente a mesma língua. Apesar do nosso país ser tão grande, tão continental, ter características pessoais de cada região, né? O primo da minha esposa, meu primo por afinidade, ele diz que ele só sabe falar o nordestinês. Apesar dessa peculiaridade, nós nos comunicamos, nos entendemos. Eu posso vir lá do Rio de Janeiro aqui e falar como eu falo lá e vamos nos comunicar. Mas eu não estou falando da linguagem, da língua que falamos, né? A minha segunda língua é o espanhol. Eu consigo pregar em espanhol. Em inglês, eu falo inglês, mas ainda não me sinto confortável para pregar em inglês e atender em inglês. São línguas diferentes. Eu conheço pessoas que são poliglotas, que falam várias línguas. Mas vejam, se eu coloco um húngaro, eu acabei de fazer o trabalho que eu faço de aconselhamento pré-conjugal com uma húngara e um brasileiro, né? Ela não fala português e nem eu falo húngaro. O brasileiro que vai casar com ela, amigo nosso, não fala húngaro. E como é que eles se comunicam? Em inglês. Então eu tive que ministrar para eles o aconselhamento pré-conjugal em inglês. Suei, mas consegui. Eu contava a piada, ela ria. Eu não sei se ela entendia a piada ou estava rindo do meu esforço de contar a piada. Mas então, se eu sou brasileiro, vou conversar com um húngaro, não vai dar certo. Como é que nós vamos fazer um trabalho junto com um húngaro? Pastor Ed, sabia que no céu a língua que vamos falar é húngaro? Tenho certeza que está perguntando, mas por que, pastor Sidney, que é húngaro? Porque o húngaro nós levamos a eternidade para aprender. Então por isso que a gente vai falar húngaro no céu. Não vai dar certo. É uma língua muito diferente. Todo húngaro, todo jovem húngaro fala inglês. Até os jovens portugueses falam inglês. Precisamos ter uma língua em comum para ter um projeto e concluir um projeto, não é? Se o pastor estivesse aqui, operários trabalhando para construir esse prédio, um húngaro, um búlgaro, um romeno, um russo, não é? Ia ficar complicado construir algo. Mas ainda assim eu não quero falar da língua que falamos. Eu quero falar da unidade. Quando nós falamos a mesma coisa, quando nós temos o mesmo alvo, quando nós temos a mesma motivação, quando nós temos o mesmo pensamento, quando temos o mesmo propósito. É isso que eu quero dizer. Essa é a língua. Se essa igreja, se a quarta igreja presbiteriana de Garanhuns fala uma mesma língua, nesse contexto, nessa aplicabilidade, ninguém segura essa igreja. Essa igreja vai ficar pequena, esse salão maravilhoso que está cada vez mais cheio, né? Quando aqui viemos, vai ficar pequena. E se eu conheço o pastor Edson, ele já deve estar pensando em comprar um outro terreno aí para fazer algo maior ainda. Já está, pastor? É um homem visionário. Eu imagino o pastor Edson na época comprando esse terreno. Aqui só tinha mato, né? E comprou aqui e começaram a construir aqui. Muita gente deve ter chamado ele de louco. Mas todos que compraram a ideia passaram a falar a mesma língua. E essa igreja, esse templo, esse local é uma realidade. Olha o prédio de educação religiosa que chamamos. Olha que prédio extraordinário. Porque vocês entraram, começaram a falar a mesma língua. E agora eu quero dizer de falar a mesma língua isso. Temos a mesma visão.
a mesma motivação, o mesmo projeto, a mesma vontade, o mesmo ânimo. Um grupo social assim é imparável, Nosso país está vivendo um momento que está muito longe disso, né? Ele não está bipolarizado, ele está polipolarizado. Que bom se nós tivéssemos, né, uma visão única, um projeto único. O Brasil que tudo que planta dá, o Brasil que cavamos encontra todos os minerais, o Brasil que tem tudo. Se tivéssemos a mesma visão, a mesma motivação, o mesmo projeto, nós seríamos uma potência no mundo. Mas eu não quero falar disso, eu quero falar da igreja, a igreja de Cristo. Por que a igreja de Cristo ainda não levou o evangelho para todos os cantos da terra? Por que a grande comissão ainda não foi cumprida? Porque infelizmente a igreja de Cristo ainda está dividida. Eu fiz um trabalho há pouco tempo, pastor, de turismo lá em Portugal, é um part-time, com três pessoas católicas praticantes, como nós diríamos aqui no Brasil. Um casal de 85 e 82 anos e a filha 46. A informação que eu recebera antes, que era freira. E eu falei com Deus, você tem um senso de humor enorme, né? O que você está querendo botando uma freira e 2 católicos para ficar 10 dias comigo, rodando Portugal? E de imediato eu precisava criar empatia com eles. E como é que eu fiz? Quando fomos entrar no carro para fazer a primeira saída, eu pedi permissão a ele para orar, para fazer uma oração, sabedores que era católico, e depois da oração, né, nós citaríamos a oração do Pai Nosso. Eles aceitaram, aí perceberam que eu era crente, e depois descobriram que eu era pastor, missionário, começaram a perguntar. E a moça que era freira, ela não é freira, uma religiosa muito dedicada, com votos de pobreza, celibato, etc. E eu cheguei para ela e falei, Andréia, ela é de eleição do Rio Grande do Norte. Andréia, é muito maior, é infinitamente maior aquilo que nos une do que aquilo que nos separa. Você crê em Cristo? Eu sabia que ela cria. Não, creio. Você acredita que Cristo é a única salvação? É o único meio de salvação para o homem? Sim, eu creio. Você recebeu a Cristo e Ele no teu coração? Eu tenho. Então nós somos irmãos na fé. Tudo mais não é relevante. Irmãos, se nós tivermos a percepção de entender que o que nós temos é infinitamente poderoso, é infinitamente suficiente, todo mais é secundário. Lá em Portugal, né, se você me perguntar, pastor, você é batista, está pregando na igreja presbiteriana? Irmãos, eu não sou batista, eu sou crente. Lá em Portugal, eu até gosto muito os colegas batistas. Eu falo, Sidney, você é batista no Brasil? Eu falei, não, no Brasil eu sou batista, mas aqui em Portugal eu sou crente. Eu estou zoando eles, né? Dizendo que o batista não é crente. Às vezes eu duvido, porque esse título, ele é irrelevante. Nós temos a Cristo, que é suficiente, que é eterno, que é imenso, é incomensurável, Ele é imensurável. Se nós tivéssemos essa percepção e nos uníssemos, mesmo tendo diferenças que são irrelevantes, nós éramos imparáveis. Vamos aplicar isso no casamento. Vamos dar exemplo do nosso pastor, né? Aninhas e pastor Edson. Vocês já perceberam como eles são diferentes? Começa que a irmã Aninhas é muito bonita, né? Ele sabe disso. Há um jugo desigual nesse aspecto aí.
Irmãos, eu sou muito diferente da minha mulher. Eu também sou bonita, mas a nossa diferença não está na beleza, tá? A nossa diferença está em muito temperamento, comportamento, né? A minha mulher é séria, ela diz que eu sou irreverente. Temos muita diferença. No casamento, dois não se casam, dois iguais não se casam, porque no casamento a lei da física se aplica, os opostos se atraem, os iguais se repelem. E como é que o Wilson está com essa mulher São Betense, né? São Betense? Há tantos anos. Claro que eu tenho certeza que eles são diferentes, não são, não? É porque o que os une é muito maior do que aquilo que poderia separá-los. E nós colocamos em planos secundários e vamos nos unir naquilo que é relevante, que é valioso. Aquele povo que queria construir Babel, eles falavam a mesma língua. Eu quero aplicar aqui dentro desse conceito de mesmo projeto. Eles estavam determinados a construir uma cidade nova e uma torre que chegasse até os céus. E se você for ler o texto que nós lemos, Deus olha e diz assim: se eles prosseguirem, eles serão imparáveis. Tudo que eles quiserem fazer, eles vão conseguir. O problema não é Deus competir com eles, não querer que eles fizessem, porque eles queriam com um propósito escusos. Não era propósito de Deus. Então Deus confundiu a língua. Só que hoje, no nosso meio, dentro da igreja, Deus não confunde os projetos, as línguas. Deus é o mesmo ontem, hoje, eternamente. Quem não confunde a língua dos cristãos, tanto da igreja local, quanto da igreja universal, ou da igreja brasileira, é o inimigo de Deus. Ele consegue penetrar e colocar divisões, ele consegue penetrar e colocar querelas, colocar como, que nem o Clóvis está aí? Soldado Clóvis, está não, né? Foi arrebatado? Está no Rio? Oh meu Deus, eu vim para cá, ele vai para lá. Aquele irmão que foi com ele me levar da outra vez, como é que é o nome dele? Não lembra não? Eles entraram no carro, eu fui rindo daqui a Recife. Aí o Cláudio falou para mim: pastor, eu esqueci o nome dele, se ele está aí, me dá um sinal aí. Também não está não, foi arrebatado. Ele é presbítero, era também. O Clóvis falou: esse irmão é muito arengueiro, pastor, não repara não. Então o diabo entra no meio do povo e coloca arenga, coloca intriga. E o que é pior, ele consegue dividir a visão, o projeto, enquanto que o projeto está aqui. O irmão, com muita felicidade, usou o texto de Apocalipse para falar da Nova Jerusalém, que é o nosso alvo. Nós viveremos a eternidade, irmão. Você não gosta do irmão que está ao teu lado? Entendeu? Fique sabendo que você vai ter que aturá-lo a eternidade no céu. Isso aqui é muito passageiro. A nossa passagem por aqui é um estalar de dedo, é uma faísca de luz comparado com o tempo que viveremos. Nós somos peregrinos aqui. E o inimigo consegue colocar-nos visões diferentes, teologia diferente, conceito diferente, prática diferente. Uns acham que aquilo é profano, o outro acha que aquilo é santo, e se confunde na cabeça do povo que é santo, que é profano, e nós discriminamos. Quem colocou hoje, quem divide a língua nesse contexto que estamos falando, é o capiroto. Deus, ele é o Deus de unidade, é o Deus que coloca a mesma motivação, o mesmo sentimento, a mesma visão, a mesma teologia. Ele é o autor disso tudo. Mas eu tenho que querer, eu tenho que ouvi-lo, eu tenho que me curvar diante dele e aprender com ele, conhecê-lo. Esse é o segredo, conhecer a Deus. E a pergunta que não quer calar para os cristãos é:
Você conhece a Deus? O pastor conhece a esposa. O pastor conhece a esposa, né? O Wilson conhece a esposa, o Jorge conhece a Adriana. Nós conhecemos, não completamente, mas estamos num processo. Mas conhecemos muito mais com os anos que nos relacionamos, porque conhecimento, conhecer uma pessoa é resultado de relacionamento. Eu só vou conhecer Deus na medida em que eu me relacionar com Ele. Eu vou aprender com Ele. Eu vou crescer com Ele. A Bíblia diz que um reino dividido não subsiste. E eu fico muito à vontade para falar sobre isso, porque nos cursos que fiz, enquanto estive na carreira militar, na ativa, nós aprendemos muito a estudar o inimigo, para combater o inimigo. Eu só combato o inimigo quando eu conheço o inimigo. Eu conheço as suas fraquezas e as suas fortalezas. E o nosso inimigo nos conhece. Ele sabe as nossas fraquezas e as nossas fortalezas e sabe utilizar muito bem isso. Agora nós precisamos, mais do que conhecer o inimigo, conhecer a Deus. Porque eu conhecer a Deus, eu vou saber as estratégias, a maneira que Ele age. E vou ter a sensibilidade do Espírito para perceber quando é o inimigo que está criando alguma dificuldade. Jesus falou, e foi o outro texto que eu mandei para o pastor, na oração sacerdotal, em João, no capítulo 17, a partir do verso 20, na oração sacerdotal, a oração que Jesus fizera por nós, Ele fala, né? É muito lindo isso. Eu peço, Senhor, por aqueles que crerão em mim. Ele estava orando por nós. Aí Jesus ora: minha oração não é apenas por eles, rogo também por aqueles que crerão em mim, por meio da mensagem deles, para que todos sejam um, Pai, como tu estás em mim e eu em ti, que eles também estejam em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. O segredo para que o mundo veja Cristo, creia, conheça-o, é a nossa unidade. Sejamos um entre nós, junto com a Trindade. Sejamos um entre nós e com Ele. Eu dou palestra, vocês sabem, para casais. Eu não sei se eu dei aqui, mas uma das palestras que eu dou é sobre unidade no casamento. Não é propaganda, mas acaba sendo, né? Os meus livros que estão lá na livraria, fiquei feliz, pastor. Fui lá, o irmão lá falou que tinha nossos livros lá para vender. Eu falo no meu livro que a unidade não é sermos iguais. Unidade é aceitarmos as diferenças. Tem muita coisa que é maneira diferente de mim, mas isso não impede-me de amá-la e de aceitá-la. Além do que, eu oro todo dia, irmão, de manhã, para que eu não arengue com ela, para que eu aceite, a ame e seja bom para ela. E quando eu não consigo fazê-lo, não é que Deus não atendeu, é que eu é que me desviei, eu é que falhei. Aí eu me arrependo, peço perdão e no outro dia repito a mesma oração. Isso é unidade. Eu falo no meu livro, quem já leu o meu livro, que cada casal devia estar dizendo um para o outro: aceita como eu sou e eu serei como tu queres. Mas nós temos a tendência de querer mudar o outro. Eu estou falando no contexto do casamento. E na igreja, não é diferente? Um pastor amigo nosso lá em Portugal, pode ser que ele nos ouça, mas não tem problema. Ele assumiu uma igreja, uma das igrejas mais antigas de Portugal, batista, e ele conversando conosco, ele falou, ele sabia que tinha um abacaxi lá para descascar, mas ele falou: está difícil, eu não estou aguentando,
Porque eu tenho na minha igreja 3 igrejas. 3 igrejas diferentes dentro da igreja. Pastor, ele falou que tem na liderança dele, líderes dele, que não falam um com o outro há 40 anos, dão de mal dentro da igreja, irmãos. Olha que ponto que a igreja está dividida. E a Bíblia fala, e o inimigo sabe, que um reino dividido não subsiste. Se aquela igreja não se arrepender, se Deus não usar um homem de Deus lá para, tratar com dureza, aquela igreja vai acabar. Patrimônio bem localizada, não é? Igreja, uma das mais antigas, vai acabar. O reino dividido não subsiste. Então nós precisamos nos quebrantar e pedir perdão a Deus. Quando eu tenho uma dificuldade de aceitar o irmão ou a irmã, Augusto Cury fala que se eu quero conhecer uma pessoa, sento do lado dela, peço para ela me contar a sua história. Quando eu ouço a história de um irmão, eu vou entender por que o irmão é daquela maneira, e aí eu vou amá-lo, vou aceitá-lo. Isso se aplica, eu acho que eu já contei isso para o pastor Edson, isso se aplica culturalmente nos países. Quando saí daqui, ontem conhecendo um cristão que é vereador lá em São Bento, estávamos a conversar, e eu pude falar para ele que quando eu saí de Portugal, há 22 anos atrás, eu fiz uma oração que eu não sabia que eu estava orando. Ninguém me ensinou a fazer isso. Eu oriento todo missionário a fazer isso. Eu orei: Senhor, me ensina a amar aquele povo e aquela terra, e cria raízes lá, para eu ficar firme lá. Dá um vento, eu volto. E Deus me ensinou a amar esse povo. Sabe como? Sem eu planejar, sem saber disso que eu estou falando para vocês. Eu comecei a ler sobre a história de Portugal. E hoje eu sou um apaixonado e conheço bastante a história de Portugal. E mais fascinante, que eu vejo Deus na história de Portugal. Vai lá me visitar, passear comigo, né, pastor Edson? A gente vai falar um pouco da história, nos lugares que for. E aí eu passei a entender essa maneira de ser do português. E eu passei a amar o português. E amar aquela história, aquele povo. E eu não tinha pensado nisso. E conquistei muito carinho, respeito e admiração dos portugueses, porque eu aprendi a história deles. Então eles... Poxa, o Sidney sabe mais a história do meu país do que eu. Em alguns casos, sim. Quer conhecer a cultura de um povo, porque eles são assim? Estuda a história daquele povo. Você quer conhecer por que aquele irmão lá, amigo do Clóvis, é arengueiro? Manda ele contar a história dele. Hoje, como terapeuta, alguém que faz profissionalmente um trabalho de terapia, quando eu estudei saúde mental, veio confirmar aquilo que eu já aprenderam na Bíblia. Como o nosso passado, a nossa infância, e eu já falei aqui de educação de filhos, influencia a criança quando ela se tornar adulto. Então, irmãos, se me permitem, né, te dar essa sugestão, essa orientação, esse conselho, aquele irmão que você tem alguma barreira, chegue até ele, peça perdão a ele, porque você alimentou uma separação, uma rejeição, mesmo que não seja clara, mesmo que ele nunca tenha percebido, e diga para ele: olha, eu quero te amar, com certeza. Aquele pastor lá de Portugal veio aqui e disse que você tem coisas que eu vou admirar e vou passar a te entender, e você vai ver o que Deus vai fazer. Igreja, 4ª igreja presbiteriana de Garanhuns, a Suíça brasileira. A cidade está linda, hein, para o Natal. Pensem nisso, façam isso, aí vocês serão imparáveis, para a glória de Deus. Não é para a vaidade pessoal de ninguém. A minha igreja é um espetáculo, é grande, ela tem muita coisa boa. Porque existem pessoas que se escondem atrás da multidão
e fala assim: a minha igreja é uma bênção, pastor. É mesmo, a minha igreja tem trabalho social. Estou vendo o pastor Edson falar aqui num trabalho social que vai ser feito hoje? Dia 23. A minha igreja tem trabalho social. A minha igreja lá no Rio tem um centro de recuperação de viciados, e eu tenho muito orgulho disso. Tem. Então a minha igreja tem isso, tem aquilo. Quem me falar isso eu pergunto: e o que você faz nessa tudo aí? Onde é que você participa? Não, pastor, a minha igreja, eu vou para a igreja, minha igreja faz. Não, irmão, eu quero saber o que você faz nisso. Você faz trabalho social? Você faz evangelismo? Você, limpa a igreja, varre a igreja? Então nós nos escondemos atrás da multidão e do sucesso da multidão, não é? E pego para mim a glória que eu não tenho, ou a honra que eu não tenho. A igreja que tem unidade, quando o pastor falar: eu preciso de 5, 10 voluntários para virar massa, vai ter briga, porque vai aparecer 50, todos vão querer virar uma massa para fazer uma obra. Preciso de gente para tirar entulho, porque vamos limpar aqui essa. Irmãos, a igreja unida jamais será vencida pelo capeta. Aliás, ela nunca será vencida pelo capeta, porque as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja, apesar de nós, membros da igreja. Mas que tal entendemos isso? Deus foi lá, parou a obra que aquele povo lá estava construindo em Babel, porque não ia ficar bem. Mas se Deus vê esse povo aqui unido para fazer a vontade dele, de levar o evangelho a todos, até os confins da terra, que Atos 1:8 é vivido aqui, que o desejo de levar salvação para esse povo aqui em Garanhuns, que ainda há muitos para conhecerem a Cristo, e não só Garanhuns, essa igreja será imparável, e o nome do Senhor será glorificado, porque como Jesus falou lá no capítulo 15 de João, na parábola da videira, o Pai é glorificado quando damos muitos frutos, e o propósito do Pai é que todos nós venhamos dar muitos frutos, não só alguns. Eu termino por aqui, exortando, encorajando, conclamando a igreja a pensar nisso, vestir a camisa, essa é a unidade. Mas olha, como militar, com a experiência que eu tenho, um batalhão, um grupo de militares que vão cumprir uma missão perigosa, audaciosa, que tem inúmeros obstáculos, dificuldades pela frente, são superadas quando todos vestem a camisa, estão unidos para aquele combate. Mas isso não é suficiente. Sabe o que falta? Além da união e do grupo estar unido, falta um líder. Todo grupo social precisa de um líder, e vocês têm um dos melhores, tem uma equipe com ele muito boa. Olhem para o líder. Lembra o que Gideão falou quando cercaram os midianitas? Olhem para mim, e como eu fizer, sai vós também. Paulo foi mais longe: sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Então, olhar para o pastor, olhar para o líder, honrar o pastor, honrar o líder, é resultado dessa unidade. Deus abençoe a quarta igreja. Obrigado por pastor Edson por me dar a bênção, a alegria de voltar a esse púlpito, e que essa igreja continue crescendo para a glória de Deus. Amém? Deus abençoe vocês, pastor Edson.